Olá, meus amigos, bom dia, mais uma boa terça-feira e nós estamos aqui novamente com o nosso Café com Mauro, que todo mundo já sabe, acontece todas as terças-feiras pela manhã, não é mesmo? Daqui a pouco estamos todos acostumados, eu não vou mais precisar falar que acontece toda terça-feira de manhã, porque vocês já vão me esperar lá toda terça de manhã com o nosso café. Bom, hoje nós temos aqui um café super mega especial, porque eu tenho três pessoas que moram dentro do meu coração e que são acolhedoras do nosso projeto Acolher Perdas e Luto, e a gente trabalha muito unidos e muito juntos. Vou apresentar para vocês, mas vocês já conhecem, não é mesmo? Eu estou aqui com a Gabi Melo. Oi, Mauro, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, com a Andréia, Luciene, e vamos falar um pouquinho aí do nosso trabalho dentro do projeto. Isso mesmo, Andréia, como você já falou, está aqui com a gente também, né, Déia? Bom dia, muito obrigada pelo convite, Mauro. Um prazer estar aqui dividindo um pouquinho do nosso trabalho, dessa distribuição de carinho e amor, né, entre nós e para quem recebe também. É isso mesmo. E também tem a Lu aqui com a gente, Luciene Sampaio, né, Olá, Lu? eu também. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Café com o Mauro, que é uma delícia, e passar um pouquinho, né, da nossa experiência nesse programa de puro amor, né, que é o nosso projeto do acolhimento. É isso mesmo. E esse projeto, como todo mundo já sabe, a gente participa dele e o Café com o Mauro, ele faz parte desse projeto numa segunda asa, como todo mundo já sabe. Eu sempre falo e gosto sempre de frisar, né? O projeto Acolher Perdas e Luto, ele tem duas asas. Uma é o acolhimento, onde a gente trabalha nos grupos de acolhimento com todas as pessoas que estão passando pelo processo do luto. E a segunda asa, que está aí agora fresquinha com a gente, tem no máximo 2 meses, eu acho que nem isso, né, meninas? Que é a asa do estudo, que é a asa da capacitação através do estudo. E o Café com Mauro faz parte desta asa que acontece sempre no grupo Ampliando a Consciência, lá no Telegram. A gente tem sempre uma semana inteira recheada de atividades, como todo mundo já sabe. Cada semana, atividades diferenciadas para todos vocês, para que a gente possa estudar e aprender juntos. A gente tem, segunda-feira a gente tem o bate-papo sobre o Evangelho, é maravilhoso. Às terças-feiras a gente tem o encontro com o Evangelho no Zoom, para quem quiser participar. Quarta-feira, o Espiritualidade, Perguntas e Respostas. Quinta, o Jornada do Conhecimento, que vem cheio, recheado de aulas, de palestras, de lives, é uma coisa maravilhosa. E sexta-feira a gente tem um encontro com o Sagrado também. Sexta sim, sexta não. Quinzenalmente a gente tem um encontro com o Sagrado. E também tem surpresas. Sábados e domingos tem umas lives que acontecem aí de vez em quando, portanto vocês têm que ficar ligados no Ampliando a Consciência. E para saber disso tudo, o que tem que acontecer? Aí embaixo, passando, entra no site do projeto, www.projetoacolherperdasiluto.com.br. E aí vocês podem saber de absolutamente tudo. Se quiserem estudar com a gente, é só clicar no ícone Quero Estudar. Se quiserem acolher com a gente, quero acolher, quero ser voluntário. Se precisarem ou souberem de alguém que precisa de acolhimento, entre no ícone Quero Ser Acolhido. Então tem todas as possibilidades para a gente poder trabalhar juntos e estarmos juntos nesse processo, nessa caminhada evolutiva de cada um de nós. E aí, meninas, eu já falei tanto porque eu gosto de falar, mas agora a gente vai começar o nosso café especial, que a gente vai falar sobre o tema acolhimento e vida, que é um tema super bonito e tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz, não é? Sim. Eu trouxe para vocês, como eu tenho feito nesse trabalho especial, nesse mês de setembro, porque não sei se vocês notaram, mas se vocês forem no calendário, a gente está fazendo um trabalho super especial esse mês. Todos os programas, toda a programação do Ampliando a Consciência está voltada para a prevenção à vida, para o Setembro Amarelo. Então, todos os nossos programas eles estão focados no Setembro Amarelo, o que é maravilhoso, porque é um tema que a gente precisa cuidar dele, que a gente precisa acolher, que a gente precisa educar as pessoas e aprender com todo mundo também. Por isso a importância tão grande que a gente está dando. E hoje a gente vai falar sobre acolhimento e vida nesse segundo café do mês de setembro, que a gente sabe, e a gente vai falar, eu trouxe para vocês, como eu tenho feito sempre,
uma parábola para poder nortear a nossa fala. E hoje, para falar de acolhimento e vida, a parábola é a do semeador. Porque eu acho que é o trabalho que a gente faz, não é? Com certeza. Eu vou ler para vocês a parábola do semeador para dar mais ou menos uma ideia e aí a gente pode começar a falar, não é? Ó, Combinado. vamos lá. Parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão. De tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde ele se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. E ele então disse muitas coisas por parábolas, falando. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E as aves do céu vieram e comeram todas as sementes. Uma outra parte das sementes caiu num lugar pedregoso, e não havia muita terra. Mas logo a semente nasceu, porque a terra onde ela estava fazia com que ela nascesse. Porém, saindo dali, como a terra não tinha muita profundidade, o sol queimou-a, e por causa disso ela secou. Outra parte da semente caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, mais fortes e mais altos do que a própria planta, eles sufocaram a planta. E outra finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 70 e outros 30. E ele finaliza a parábola dizendo que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Está em Mateus 23, versículos de 1 a 9. Esta parábola, gente, como todas de Jesus, né? É maravilhosa e tem um significado muito, muito, muito profundo. Principalmente quando a gente vai fazer essa relação da parábola junto com o nosso trabalho no Projeto Acolher, junto com o acolhimento, não é? Quando a gente faz exatamente, eu vou pedir para a Andréia começar a falar com a gente faz exatamente isso, né, Andréia? Esse trabalho de semeadura. Como é que acontece isso? Vamos começar a conversar, porque eu só estou falando, eu vou deixar vocês falarem. Como é que acontece isso, Déia? Não, primeiro é tão especial, né, você pensar numa parábola que foi deixada para nós lá há 2000 anos, Mauro, e perceber que ela é tão atual na nossa vida, né? E quando a gente se prontifica a sair, a semear, né, nos colocar nessa posição de semeadores, quantos campos aparecem na nossa frente? E aí, vindo aqui para dentro do projeto, uau, o campo é largo, né? Muito largo, assim. Então, a gente entra nos grupos de acolhimento, com o nosso saquinho cheio de sementes, e aí depois a gente vai falar quais são esses saquinhos, de onde é que vem essas sementes todas, e a gente vai encontrando muitos solos, né? Vários corações ali, que vão receber essas sementes de cada um de nós, do nosso grupo, e entre eles começam às vezes a semear também, e aí a gente vê esses corações germinando, essas sementes dando o seu ar da graça, né? O seu resplendor para a vida. E assim começa, mas aí eu vou passar a palavra para outra das nossas meninas aí, vamos lá. Eu acho interessante porque a gente tem um processo a gente criou, né? Foi desenvolvido uma tecnologia, vamos dizer assim, de semeadura, não é? Sim. Porque a gente sabe que, como diz a parábola, a gente tem diversos terrenos, a Déia falou, né? A gente encontra dos mais variados terrenos quando a gente junta corações dentro de um grupo de acolhimento. E já são 42 indo para o 43, né? Ou 41 indo para o 42, e o 43 já sendo arrumado lá, organizado, que eu sei, a gente até assusta, né? Mas é isso que acontece, a gente às vezes fica assustado. Mas a gente tem uma tecnologia, a gente criou, né? Desenvolveu isso, né, Gabi? Como é que funciona isso? A gente chama do 1, 2, 3, né? O caminho do acolhimento, que muito carinhosamente foi desenvolvido, né, pela Rosana de Rosa e passado por nós que trabalhamos nos grupos. E basicamente são 3 fases, né, que a gente tenta usar nesse processo de acolhimento. Eu vou falar um pouquinho da primeira parte, que é a validação, que é quando a gente valida o sentimento dos acolhidos,
das pessoas que entram no grupo. Como a gente falou aqui, são diferentes corações, diferentes sentimentos. Então, a gente faz questão de validar aquilo que eles estão sentindo, não negar, né? Fazer com que, quando a gente valida, a gente cria uma conexão muito grande com eles. Então, eu acho que assim, esse é o primeiro passo, né, que a gente faz assim que eles entram no grupo, que eles sentem essa confiança na gente para que a gente possa continuar durante as próximas 12 semanas juntos, né, com essa conexão que é criada através dessa validação do sentimento de cada um. É isso mesmo, é muito importante. A gente cria essa conexão e a gente vê, né, meninas, como isso acontece tão fortemente e tão rápido quando a gente faz esse número um da nossa receitinha, vamos dizer assim, que é a validação, que é o validar o sentimento. A gente estava comentando antes, nos bastidores, antes da gente começar, não é? Que acontece dessa forma, a gente percebe os acolhidos, né? Os terrenos onde nós vamos semear, eles estão ali e a gente, quando chega com essa validação já de cara com eles, quando a gente percebe, quando a gente traz para eles, inclusive, essa validação dos sentimentos deles, eles se assustam até às vezes. Eles falam assim, olha, estou num lugar aqui que, peraí, tem alguém falando que eu estou certo? Uhum. Não é? E é aí que faz essa conexão, né? Esse vínculo, como a Raul gosta de falar, né? Que você consegue trazer e se conectar àquele coração. E aí a gente pode ir fazendo outro trabalho, né, Lu? Que seria o quê? O 2, né? Então, a gente primeiro valida, né, que cria essa conexão maravilhosa com os acolhidos, onde eles vão criando também essa confiança conosco e se sentindo ali no espaço deles, né? E aí, em seguida, é a troca da experiência, porque os acolhedores praticamente também passaram por um processo de serem acolhidos, né? Muitos dos nossos acolhedores, né, foram acolhidos em algum grupo e daí se despertaram, se desabrocharam, conseguiram dar um outro olhar, né, para a sua dor, aprender com a sua dor e assim sentir esse amor maravilhoso, né, que nós damos o valor à vida, né? E continuar no projeto como acolhido, né? Como acolhedor. Sim. E ao ser acolhedor, eles conseguem trocar as experiências das dores. E é o que às vezes a gente até comenta, uma dor falando com a outra dor, né? Então a gente consegue, né, falar a mesma língua. E após essa troca de experiência, a gente passa por um processo, validou os sentimentos, trocou as experiências, criou raízes, né? Já está criando as raízes, né? E aí a gente começa no desabrochar, né? Que é o capacitar, que é o nosso 3, né? Que é o maravilhoso e lindo, onde as pessoas realmente, os acolhidos, conseguem visualizar as suas capacidades internas, né? Transformar a sua dor numa saudade positiva que nós falamos, né? Que é ligar essa saudade aos momentos maravilhosos que já pôde ter com o seu ente querido e assim fortificar cada vez mais a certeza de que ele vive, né? Vive dentro de cada um através do amor, que jamais se romperá. E olha só que coisa mais interessante, né? A gente está falando aqui e todos nós, sem nenhuma exceção, e vocês todos vão perceber e vão lembrar, todos nós falamos no nosso discurso sobre acolhimento, e tem muito mais aí pela frente, nós falamos a palavra vida, não é? Nós falamos a Sim. palavra vida o tempo todo ligado a isso. Porque nós fazemos essa conexão, não é? Às vezes a gente encontra determinados terrenos áridos, como a gente, né, fazendo a correlação com a parábola, a gente vai encontrar alguns terrenos mais áridos. A gente vai encontrar alguns terrenos onde não vai ter nem tempo dessa semente entrar na terra, muitas vezes, porque
as aves vão passar, elas vão ficar jogadas ali, ninguém vai fazer nada com essas sementes, e as aves vão passar assim e vão pegar e vão comer essas sementes que estarão servindo para alguma coisa. É sempre bem claro a gente deixar, né, essas coisas, porque nada se perde, né, nesse mundo, nesse universo, e esses detalhes são muito importantes, porque a gente vai fazendo em qualquer terreno que a gente encontre, em qualquer ponto dessa semeadura, a gente vai fazer essa conexão da vida presente, né, dentro de cada um, que se dá através dessa ligação, como a Lu falou, do amor. Não é? Porque até quando a gente chega no 3, né, nesse 1, 2, 3, a gente chega no 3, que é a capacitação, é a descoberta da vida dentro de quem está ali passando por esse processo, né, Déia? Como é que Exatamente, se Mauro. faz esse pedacinho aí do 3? Olha só, o 3, como a Lu falou, ele é a parte da capacitação, né? Então, a gente já estabeleceu a conexão, o enlutado, o acolhido, ele já está ali com o coração mais permeável, e aí vem a hora da gente começar a abrir os nossos saquinhos das sementes e oferecer para esse acolhido as ferramentas. Ele, às vezes, não se dá conta que ele já tem dentro dele, que ele já carrega ali algumas sementinhas, mas elas ainda estão dentro da casca, né? Outras ele vai receber. E esse terreno vai começar a estar melhor preparado para que a semente que está dentro da casca, ela rompa essa casca, e às vezes é com o desafio que se apresentou, que isso vai impulsionar, então essa semente vai receber mais sol, ela vai receber mais fertilizante, e a gente vai ali naquele processo, ajudando que esse acolhido consiga olhar para a vida e reconhecer esses recursos, que às vezes estão ali, se deu conta ainda que ele pode, ele é capaz. Então, a gente convida esse novo olhar, que, de novo, a gente traz, é um novo olhar para a vida, não é, pessoal? É o ressignificar esse olhar para a vida, é a gente se capacitar, puxa vida, o desafio existe, e é a validação. A gente sabe, né? Nós também vivemos os nossos desafios e sabemos reconhecer que ali é um momento extremamente desafiador desse acolhido. Mas ele vai ser convidado a fechar os olhos e depois abrir, já com todas essas ferramentas, né, que ele está começando a colecionar nesse processo. Sim. Você sabe que é muito interessante que eu percebo isso, acho que todos vocês, né, a gente trabalha bem juntinho, né? Nós 4 trabalhamos bem unidos ali, né, nos grupos, e é incrível como a gente percebe que esses corações desses acolhidos, eles chegam de uma determinada forma, ou seja, os terrenos são dos mais variados, como a gente falou, e a gente percebe a diferença desses terrenos. Alguns, eles já chegam com o terreno mais preparado para receber essas sementes, outros ainda estão muito áridos, não é? Outros não estão nem percebendo que o terreno existe para ser semeado, não é? Alguns estão ainda com seus espinhos, né? Eu acho incrível essa parábola e a semelhança que ela tem, né, com o nosso trabalho de acolhimento. Então a gente vai percebendo, e além disso, conforme a gente vai se mantendo na semeadura, porque são 12 semanas de semeadura, e é um saquinho de semente, né, para cada semana a gente vai jogando, e cada terreno vai se modificando, né, gente? A gente vai percebendo isso conforme a gente vai vendo, porque às vezes a gente joga determinadas sementes, a gente trabalha muito a gente tem o choro reparador, a gente tem o contato com os sentimentos, a gente tem são 12 temas diferentes. Eu não vou lembrar de cabeça, porque eu sou péssimo de memória, né? Se alguém tiver uma colinha, pode até falar, levanta a mão e fala todos eles. Mas o que importa é que a gente tem 12 diferentes saquinhos de semente e muitas vezes o acolhido ele está num processo de preparar o seu terreno, né, diante dessa experiência, e aí ele recebe uma determinada semente que germina. Num determinado ponto, aquela semente germina. Aí aquela germinação faz com que ele vá retornando por todas as sementes que ele recebeu, né? E ele vai sempre encontrar umazinha que ficou ali e ele vai fazer aquele processo dela florescer. Eu acho que isso é vida. Esse florescer da semente é vida, né? Então é por isso que a gente fala acolhimento e vida.
porque às vezes, eu acho que vocês vão se lembrar, né, de alguns casos, a gente tem acolhido que aí desperta e a semente frutifica na 12ª semana, não é? Sim. E aí, né, Mal, pegando um gancho aí, eu acho que é importante também a gente respeitar, né, esse momento de cada um, esse tempo de cada um. A gente até comentou um pouco antes também nos bastidores, né, de não criar expectativa, porque as pessoas, cada um, como você falou, cada um está num momento, cada um vai aceitar aquilo de um jeito. Então, assim, muito importante que a gente respeite o tempo de cada um, até porque o que a gente fala muito também no projeto, a gente não está ali para salvar ninguém, né? A gente está ali para realmente fazer o 3, que é capacitar a pessoa, mostrar que os recursos estão dentro dela, que apesar dos desafios e tudo, a vida tem enormes possibilidades, né? Então, eu acho que essa questão do tempo de cada um também é muito importante nesse acolhimento. Sim, porque a gente vai trazer exatamente isso, né? O trabalho da semeadura. A gente não vai trazer o trabalho da germinação. Sim. Não somos nós que vamos fazer germinar essa semente. A semente germina por si só. A força é dela. É ela que vai passar por todo o processo dentro do solo, que eu acho que deve ser muito desafiador se a gente se colocar no lugar da semente, não é? E aí a gente percebe todo o esforço que ela vai fazer para brotar acima do solo e aí procurar o seu espaço. E eu sempre gosto de falar isso, eu acho muito bonito. E aí procurar o sol, procurar a luz, procurar a vida, o desenvolvimento da vida. E aí olha como a gente faz uma relação bonita entre o que a gente falou que os acolhidos traziam para a gente, que eram os terrenos diferenciados, a gente pode perceber também que cada acolhido é uma semente. Porque cada acolhido vai germinar, porque cada acolhido vai procurar, né, o seu sol, a sua luz, essa ressignificação de tudo, né? Então eu acho muito muito lindo isso. E trazendo para dentro do contexto do Setembro Amarelo, a gente falar dessa prevenção à vida, mas a gente tem dentro dos nossos grupos de acolhimento, gente, os enlutados por suicídio, né? Então, qual é a diferença? O que é que faz a diferença nesse nosso acolhimento, nessa nossa semeadura, nesse nosso cuidado entre o enlutado por situações diversas e o enlutado por suicídio, já que nós estamos falando de Setembro Amarelo? O que que vocês acham? Quem quiser começar. Vai lá, Gabi, começa você. A Lu, vai lá. A Gabi. Olha, eu acho que o suicídio, as pessoas têm um tabu, né, muito grande em falar em suicídio. Então, assim, às vezes eu penso que as pessoas que passaram pelo suicídio, elas sentem um pouco dessa dificuldade de acolhimento, porque as pessoas não sabem como acolher. Porque a gente vive numa sociedade que fala muito pouco de morte e fala menos ainda de morte por suicídio. Então, às vezes, elas sentem essa falta de acolhimento e eu acho que no projeto elas se sentem muito à vontade porque a gente fala com muita naturalidade em relação ao suicídio. A gente trata todas as dores, a Lu até comentou isso antes, iguais, não existe dor maior, dor pior, qualquer dor é dor, né? Então, assim, eu acho que elas se sentem mais à vontade para falar, porque elas sabem que ali não vai ter preconceito, não vai ter julgamento. A gente usa muito, né, o item 1 que eu falei anteriormente, que é a validação dos sentimentos. Então, se a pessoa chega ali com culpa, com raiva, com remorso, a gente valida, ela tem direito de sentir tudo isso. Então, eu acho que assim, é isso que a gente tenta trabalhar bastante no projeto, acolher mesmo todas as dores, independente de qual tenha sido a causa, e sempre valorizando a vida, né? Mostrando o valor da vida. Eu acho que é basicamente isso. Eu, complementando, a Gabi colocou muito bem, né, essa questão do validar os sentimentos,
na questão também do enlutado pelo suicídio, né? Porque às vezes o enlutado se coloca numa situação em que ele não poderia estar sentindo culpa, ele não poderia estar sentindo remorso, ou poderia estar sentindo raiva, revolta, né? A revolta até de Deus, de ter tirado ou de não ter feito algo que estava em minha capacidade. Então traz o sentimento também de impotência, né, para aquele enlutado. O que eu deveria ter feito? E se? E isso vai, né, represando sentimentos no enlutado e ele não tem, às vezes, aquele espaço onde ele possa aliviar o seu coração por todos esses sentimentos. Porque as pessoas realmente, a sociedade não está preparada para falar da morte, muito menos do suicídio, né? Então é um bloqueio. E quando o acolhido se encontra no projeto e ele tem esse espaço e ele é compreendido que realmente ele pode sentir tudo isso, mas que vai chegar um momento em que tudo isso e que a sementinha, né, vai começar a dar um outro olhar, né? Falar e o enlutado ter aquela visão de que tudo tem um propósito, de que tudo tem um caminho para o aprendizado, né? Que é o aprendendo com a dor, que é um dos temas também que nós temos, né? Então nós passamos por esses processos onde vão a cada sementinha que é colocada nos temas faz com que, principalmente o enlutado por suicídio, né, ele desperte isso novamente a essas questões de valores da vida, né? E das escolhas, respeitar as escolhas dos outros, né? Então, que leva realmente a um propósito individual da vida, do ser integral, né? Ouvi vocês duas falando e estava aqui refletindo, né? Às vezes a pessoa fala, puxa, participar de um grupo de acolhimento para enlutados deve ser algo muito desafiador, né? E acho que se alguém tem esse pensamento, eu convido para vir fazer parte com a gente, porque você vai descobrir que aqui a gente fala de vida, aqui a gente fala de aprendizados, né? Para que a gente realmente consiga, como a Gabi trouxe, naturalizar o processo do fim do ciclo da vida. Afinal, nós não ficamos aqui eternamente, a gente tem o nosso ciclo, todos temos. Então, quando fala do enlutado por suicídio, a gente está falando do enlutado, independente de como foi, né, a causa da morte. Todos vão ser acolhidos com a mesma amorosidade. Como o Mauro disse, Gabi disse, a dor, ela é um processo individual e cada acolhido vai ser tratado dessa forma. Há um coletivo, óbvio, né? A gente está num grupo e isso é maravilhoso porque há uma troca de experiências, uma troca das dores, a vivência de cada um, isso é muito rico. Mas aí, cada um de nós sai com seu saquinho e vai lá e abastece no posto 1. Vem o tema 1 do acolhimento, a gente o junta, né, com os três... as três técnicas, né, Mauro, que você falou tão bonitinho, as técnicas de plantio, de semear, de cultivo, e a gente traz as sementes da primeira semana e vai lá preparar e plantar e semear. E assim vai sucessivamente ao longo de 12 semanas, não é? Sim. Eu acho muito bonito isso tudo, a gente está deixando bem claro para todo mundo, né? Que eu acho que não só no projeto, o projeto a gente fala dele com muito carinho, com muito amor, porque a gente faz parte dele, mas eu acho que todos os trabalhos, né, voluntários nesse sentido, e principalmente no sentido do cuidado e do acolhimento, né, dentro do processo do luto, eles devem, de alguma forma, fazer e seguir essa técnica. Talvez não dessa forma que a gente faz, de uma outra forma, mas eu acho que, no fundo, a gente está falando de técnicas, antes das técnicas de plantio e de semeadura, a gente conseguiu e consegue diariamente desenvolver técnicas de cultivo do solo, de cuidado com o solo, não é? Então a gente percebe que no fundo, quando a gente fala de acolhimento e vida, nós estamos falando de cuidado e cultivo do solo, preparação desse solo para receber
todas as sementes que são lançadas para nós, para os nossos solos individuais, todos os dias, né? Por Deus, pelas situações, por tudo que a gente passa. E muitas das vezes a gente precisa sim de uma ajudinha. Muitas das vezes a gente precisa do vizinho e fala assim, que máquina que você usa aí para arar o seu solo, para preparar o seu solo, porque o seu tá direitinho, o meu tá árido, o meu ainda tá... eu tenho uma irrigação legal aqui, eu posso te emprestar. Não é? Não é o que a gente faz? Sim. Eu vou lá, não, vou te emprestar um pouquinho de água aí. Espera aí, que está faltando o quê? Está faltando água? Vamos fazer o choro reparador? Deixa eu te dar um pouquinho de água para você regar esse seu solo que está seco. Sabe, a gente tem milhões de significados se a gente quiser passar por eles, não é? É como a gente falou, cada solo é individual, cada solo está de uma maneira. E é tão bonito quando a gente percebe que no decorrer, né, dessas 12 semanas e no decorrer da vida, porque a gente sabe que o que a gente chama de 12 semanas, gente, a gente tem um nome, tá, para isso. A nossa tecnologia de semeadura e cultivo tem um nome, se chama Programa Ato de Amor. Só agora no final que a gente está falando, né? Mas isso é um programa para a vida, como a gente fala. Nós trabalhamos com acolhimento aos enlutados, sim, porque foi uma opção nossa, porque a gente gosta, mas a gente está trabalhando com perdas das mais diferenciadas, a gente pode assim dizer, na vida. E as nossas também, automaticamente. Porque vão existir dias que os nossos solos estão mais áridos, né? Que os nossos solos estão mais espinhosos, não é? Vão existir dias, nós não somos perfeitos, né? Mas nós somos perfectíveis, como a gente gosta de falar. Então a gente vai buscando cada vez mais isso, não é? E dessa forma a gente vai fazendo essa ligação. Esse acolhimento, ele vai acontecendo para redirecionar cada um de nós, incluindo os enlutados, né? Incluindo as pessoas que precisam de acolhimento, vai redirecionando para a vida. Então a gente ressignifica todo um processo que a gente trazia até hoje dentro da nossa mente e percebe e nos é dadas essas ferramentas, nos são dadas essas ferramentas todas para que a gente possa trabalhar com elas. Number 3, capacitação. Porque a gente pode fazer isso, não é? Agora, cada solo na sua hora, cada pessoa no seu momento. Esse respeito é fundamental. Então, acolhimento, na verdade, quando a gente falar, a gente vai falar de quê no nosso café? De acolhimento e vida? Não. A gente pode finalizar dizendo que acolhimento é vida, não é? Acolhimento é igual à vida. Então, a gente pode trazer a vida para qualquer pessoa à nossa volta, desde começar dentro de casa até com uma pessoa desconhecida num ponto de ônibus, do motorista de táxi. Eu gosto de falar das pessoas das mais variadas que a gente vai encontrar no nosso caminhar no dia a dia. Então a gente pode trazer vida para qualquer um, porque a gente pode acolher qualquer um. Não é verdade? Sim. Maurício, você falou é tão importante, porque eu percebi isso, a minha trajetória com vocês aí no projeto tem sido um autoacolhimento, né? Assim, eu sou acolhida o tempo todo pela equipe, pelos próprios acolhidos, assim, eu sempre sou convidada a ressignificar algum entendimento meu. E eu saio acolhendo fora do projeto também. Aqui em casa, a turma acho que já sabe o programa de cor, porque às vezes a gente se depara com situações em que nós estamos, eu vou usar uma palavra, mas é isso mesmo, a gente está tão condicionado, como se estivéssemos viciados a atitudes, né? A forma de agir diante de determinadas situações. A partir do momento que eu trabalhei o saquinho da semente da terceira semana, eu começo a perceber que, gente, por que eu não agia assim em determinada situação, em outra? E aí eu vou trazendo isso para a minha vida. E isso é fantástico, porque isso traz leveza para a gente, traz um novo olhar, e você quer sair oferecendo esse novo olhar para os outros. Você ama, você quer... Isso é amor, é puro amor. O acolhimento é amor, não é? E inclusive, André, eu lembrei de uma frase, até que você falou mesmo em um dos encontros, que o programa Ato de Amor é um laboratório de amor, né? Então, realmente, a cada dia, é uma experiência diferente que nós temos. A cada vez que nós ouvimos
o tema, o choro reparador, é o contato com os sentimentos, é uma nova percepção que nós trazemos para a nossa vida, porque felizmente nós somos seres constantemente em transformação, né? Então a cada dia é a nossa melhor versão, né? E a gente pode ouvir aquele tema e trazer novos aprendizados, né? Uma nova percepção e realmente cair nessa questão. Por que que naquele dia eu não agi dessa forma? Mas aí você fala, porque eu não tinha o meu melhor ainda. Né? O meu melhor eu estou construindo a cada dia, né? E é bom a gente ter essa percepção, né? Como eu era, como eu estou e como eu posso chegar, né? Então é um passinho de cada vez, né? E com muito carinho, muita paciência, porque a gente tem que respeitar os nossos limites e os limites de todos que estão à nossa volta. E é o que a gente faz isso no grupo de acolhimento também, né? E muito amor, né, Lu? Como o Mauro sempre fala, quando a gente não souber o que falar, fala com o coração, coloca amor ali, que é isso que, né, as pessoas precisam ouvir, que todos nós queremos ouvir, né? Que seja sempre feito com muito amor. A voz do coração, né? A voz do coração, é isso mesmo que a gente gosta de falar. Gente, mergulhados no amor. Mergulhados no amor de Deus. Pronto, fechou. Show. Mergulhados no amor de Deus. Que essa descoberta, essa nova era que a gente está vivendo, a gente está percebendo que a gente vive mergulhados no amor de Deus. Mas a gente só chegou a essa percepção porque agora nós nos capacitamos para perceber, sim, este amor de Deus onde nós vivemos mergulhados, não é? Então é a mesma história, né, que a gente tem falado aqui. É o solo que vai sendo preparado para receber a cada dia, cada semente diferenciada. O que a gente fala de saquinhos de sementes de 12 semanas, são 12 sementes diferentes, a cada dia a gente vai ter uma semente diferente sendo lançada no nosso solo. Mas eu estou cuidando do meu solo? Não é? Eu estou cuidando desse amor, eu estou percebendo, eu estou respirando esse amor de Deus, porque esse é o maior e melhor fertilizante, o amor de Deus, para que o nosso solo, né, se prepare para receber todas as sementes. E vai chegar o dia que a gente vai deixar florescer no nosso solo todas as sementes. Mas, por enquanto, vamos dia a dia, passo a passo, como a gente fala para os acolhidos, não é? Cada um no seu tempo. E a gente de mão dada ali te esperando, não é? Com certeza. Exatamente. Gente, foi maravilhoso. Eu acho que a gente pode finalizar aqui, concluir. Foi lindo. Primeiro porque ter vocês três aqui fazendo um café comigo é a coisa mais maravilhosa do mundo. É um sonho assim sendo realizado do fundo do meu coração, porque vocês são super especiais. Vocês sabem disso, não é? Pela história de cada uma. Pelo trabalho que a gente, né, desenvolve dentro do projeto, por esse reencontro de almas, eu chamo de reencontro de almas. Não é? Com certeza. Muito lindo, muito obrigado cada uma de vocês. Ai, gratidão. Eu Obrigada amei estar aqui. pelo convite, foi lindo, foi maravilhoso. Foi. E falar desse programa que a gente ama demais é maravilhoso. Aí. Posso falar uma coisa? Eu amo semear junto com vocês, viu? Que lindo! Nós também. Eu também amo. E aqui, meus amigos, a gente termina o nosso café especialíssimo por 2 motivos, por ter essas três maravilhosas aqui junto comigo e também por ser um café especial para o Setembro Amarelo, onde a gente traz esses assuntos que estão dentro do contexto desse mês tão especial que a gente fala sobre prevenção à vida, né? Lembrando a vocês sempre que nós, além de tudo isso que eu falei para vocês no início, no Ampliando a Consciência, a gente tem também os nossos programas diurnos, não é? A gente tem os Depoimentos da Alma, a gente tem o Café com Mauro, a gente tem também o Dicas da Beta, a gente tem também... Gente, estou esquecendo de alguma coisa. Conversando com Rosana de Rosa. Conversando com Rosana de Rosa. E vem muito mais novidades por aí, com certeza, para a gente poder ficar bem juntinhos lá no Ampliando. Não se esqueçam de visitar as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube. Sempre para procurar a gente, @Projeto Acolher Perdas e Luto. E também o nosso site, mais uma vez, porque lá vocês vão encontrar
todas as novidades. E também tem mais uma coisa que eu queria lembrar para vocês. Nós também já estamos, se você não tem tempo de ver um vídeo, se você não tem tempo de parar para ver, estamos no Spotify. Você pode ouvir também tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente traz para vocês, só no áudio, dirigindo, na cozinha cozinhando, fazendo comida. Eu faço demais, que eu adoro, então eu ouço sempre. Mas estamos aí, sempre para vocês. Então as ferramentas estão às nossas mãos, basta que a gente estique os braços e possa fazer uso delas, não é? Mais uma vez, o meu muito obrigado a cada uma de vocês e a todos vocês que nos assistem. Obrigada. E até semana que vem. Obrigada. Obrigada, Mauro.